amores, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal, comigo, Tia Paola. É um prazer estarmos aqui para mais um dia de vídeo. Eu te convido, se você é novo aí, está chegando agora através desse vídeo, já deixa a sua inscrição aqui no nosso canal. Nós temos mais de 200 vídeos aqui, todos com proposta para o Ministério Infantil. Então eu creio que pelo menos um vai te ajudar muito aí no na sua coordenação com os pequenos, com o departamento infantil, tá bom? E se você não é coordenador, não é líder, mas é tio ou tia do departamento infantil, né, da salinha, da EBD, então também para você vai agregar muito aí na sua trajetória aí com o departamento infantil, tá bom? Hoje nós vamos falar dos 10 mandamentos que todo líder, tio ou tia do Ministério Infantil precisam saber, precisam aí deixar registrado na sua mente e no seu coração para ter uma boa liderança com o departamento. Então, sem mais e sem menos, bora para o nosso vídeo. Então, meus amores, esse vídeo eu nomeei os 10 mandamentos de um líder por excelência. Essas 10 coisas são muito importantes para você que quer liderar com excelência o departamento infantil. Então, o primeiro deles é você ter amor pelo Ministério Infantil. Amor e atenção também é muito importante. Não existe um bom líder sem amor, né? Principalmente com as crianças, porque a criança, você vai ver que todas as crianças, se você tiver um carinho, se você tiver atenção com as crianças, eles em si já te dão muito amor, né? E você vai devolver esse amor, porque o amor deles é em primeiro lugar, eles vêm primeiro, né? É uma cartinha, é um tia toda hora, né? É perguntando o tempo todo se vai ter salinha, se acontecer alguma coisa com você, quando você chega na igreja eles vão perguntar, vai dizer que estava orando. Então a criança, ela em si, ela já tem, né, essa coisa do afeto com aquele que ela sabe que gosta, que está ali, né? Então ela faz uma troca. Então é muito importante você ter amor. Se você não tiver amor por crianças, nem fique no Ministério Infantil, nem aceite a liderança, tá? Porque isso é o essencial, é o primeiro mandamento de um líder de crianças. E a atenção, porque a criança requer uma atenção, né? A gente em casa com nossos filhos, a gente sabe disso, né? Que a gente precisa dar bastante atenção às crianças, porque a criança requer isso. Então, no departamento, como geralmente é uma ou duas, né, líderes para muitas crianças, tem igrejas aí que tem 100 crianças, 100 e poucas crianças, né? E não tem tanta gente assim para ajudar. Então, quer dizer, eu já tive aqui 35 crianças no máximo, né? A nossa igreja é pequena, então eu já senti bem difícil. Imagine as pessoas que têm muitas crianças, né? Aí é mais difícil ainda, mas a gente tem que ter bastante atenção para que não venha acontecer nada, né? Para a gente ver o que está acontecendo com aquelas crianças. Então, isso é primordial. Amor e atenção por aquelas crianças. O Silvio, eu deixei uma colinha aqui, então de vez em quando eu vou estar lendo aqui, tá? Porque eu escrevi no caderno e eu não quero tirar a folha. O 2, nunca pare de aprender e crescer. Gente, é primordial. O coordenador, o líder, a tia, o tio do departamento infantil, ele precisa estar sempre aberto para aprender.
tá? Não existe ninguém que não precise mais de aprender. Ah, eu tenho 50 anos no Ministério Infantil, eu não preciso mais aprender. Não. As coisas mudam, né? Elas evoluem. Tem pessoas que ficam no Ministério Infantil muitos anos, não fazem um curso. Elas trabalham sempre naquela mesmice, não têm ideias novas, porque desde o momento que você está lidando com pessoas mais experientes, elas vão te passando outras coisas e aí vem ideias na sua mente que podem também te ajudar no departamento. Então não deixe de procurar cursos, tá? Tem pessoas que falam, ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar, a igreja é pequena, o pastor não dá esse recurso. Tem cursos gratuitos, é só você pesquisar grupos de departamento infantil no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, tá? Você vai conseguir, Telegram também, quem tem Telegram é muito bom, tá? Eu indico para vocês sempre a JMMI, a Junta Mundial de Missões, porque eles têm essa de missões infantis, porque eles têm cursos gratuitos, eles têm os pagos também, que são muito bons, mas os gratuitos são ótimos também, não deixam de ser ruins. Eu tenho muitos cursos com eles, gratuito, tenho pagos também, né? Tem cursos de capacitações que fazem em igrejas grandes, né? Que vão lá, muita gente tem aqueles cursos enormes que são caríssimos, mas tem os cursinhos básicos também que são muito bons. Então não deixe de fazer o curso, não deixe de buscar na palavra do Senhor, não deixe de estudar. Tem um tempo também para você tá estudando na EBD, tá? Isso é muito importante. Tem coordenação aí que dá aula todo domingo e não consegue estudar, né? É importante você também estar sentado e aprender com o seu pastor, com a sua liderança, porque isso vai agregar também para o departamento infantil, tá bom? E número 3, tenha uma vida de comunhão com Deus. Ore, jejue, busque ao Senhor, tá? Não existe liderança com excelência que não busque ao Senhor. Não existe. Você não vai ter comunhão com Deus, automaticamente a sua liderança vai estar zerada, tá? A nossa força para liderar um departamento vem do Senhor, tá? A gente tem que estar colocando tudo nas mãos do Senhor. Problemas que acontecem no departamento, né? Problemas com as crianças. No decorrer você vai ver alguns problemas que existem nas famílias, né? Coloque as famílias também na direção de Deus, né? Para aquelas famílias de crianças que não são, né, da igreja, eles possam acompanhar os filhos, possam estar vindo, né? Porque isso também é importante para a criança. Se você for perguntar para cada criança, né, quando a gente vai fazer uma dinâmica de oração, a criança sempre vai falar, eu estou orando pelo meu pai, eu estou orando pela minha mãe, que eles não são da igreja, que eles bebem. A criança fala. Então, a criança também sente falta dos pais ali em comunhão com eles. Então, coloque sempre, tire um tempo na madrugada para você selecionar cada criança, né? Um modo bem simples, bem fácil, na verdade, de você lembrar de cada criança na oração, você... Eu aqui... Quando eu oro, o que eu faço? Como aqui é um bairro e todas as crianças são desse bairro, né? Eu vou lembrando das casas, né? Eu começo de uma ponta da rua e vou descendo, então eu venho trazendo as crianças todas no meu pensamento. Eu faço assim. E aí eu não esqueço de nenhuma criança que eu estou orando. Isso é muito importante. Tá? Coloca essas crianças todas na mão do Senhor, seus problemas, a sua família, né? Aquilo que você está passando no departamento, o seu pastor, né? Porque tem vezes que a gente pega uma liderança de pastoreio que não dá muita abertura para a gente trabalhar
com as crianças, né? Não quer deixar colocar ninguém a mais, ou não quer deixar a gente tirar as crianças da igreja para a salinha. Então, coloque isso tudo nas mãos do Senhor. Isso é muito importante. Jejum pelo menos uma vez na semana, em prol dos seus pequenos, da sua vida espiritual em si, né? Porque é uma demanda muito grande para o coordenador, e muitas vezes o coordenador é sozinho, não tem ninguém para ajudar, né? E isso requer muita força, força de Deus, né? Não é nossa, porque se fosse nossa a gente nem conseguiria chegar, né? No final do ano. Então, aí é o terceiro ponto, tá bom? Vamos ao quarto mandamento. Respeite o tempo de cada criança e as estimule de acordo com os seus dons. Cada criança, ela tem um tempo, né? Um tempo de mostrar aprendizado, um tempo de querer participar das coisas, né? O ideal é que você conheça essa criança, porque tem crianças que aprendem na hora e já vão falando, mas tem crianças que elas guardam para elas. Essa é a característica dela. Então, respeite esse processo. Eu vejo que tem crianças muito tímidas que não querem falar. E aí, pessoas obrigando a criança a falar. Não, espere o momento dela. De repente, ela ainda precisa, né, se situar ali, saber onde ela está. Né? Tem crianças que já passaram por tantas coisas na vida em tão pouco tempo que ela não confia nas pessoas, então ela precisa de um tempinho para ela confiar, para ela se sentir segura, para poder falar. Então respeite esse processo da criança, não fique obrigando ela, porque isso vai gerar um trauma maior do que ela de repente já tem, né? Então cuidado, muito cuidado com isso. As estimule de acordo com os dons. Eu gosto muito de trabalhar com os dons das crianças. Teve uma época que até as pessoas falavam, mas a tia Paola só bota fulano e ciclana para cantar, porque eu via que era o dom delas, né? As outras eu separava de acordo com os dons. Por exemplo, se eu vejo que a criança, o dom dela é louvor, com certeza vai ser ela que eu vou chamar para louvar. Se eu vejo que a criança se expressa muito bem em oração, ela gosta de orar, porque tem criança que quando você pergunta na salinha, quem quer orar? Ela nunca vai levantar a mão. Mas tem uma ou duas que sempre vai falar, eu. Mesmo que ela não ore, né, um tempo longo, não ore tão bem, mas esse é o dom dela. Então, você estimule, né? Sempre chame aquela criança, porque automaticamente você chamando, ela está sendo estimulada a orar. E dali para frente só crescendo. Tinha uma criança aqui na igreja, que eu já até falei sobre ela num vídeo aí, que eu não lembro qual. Ela, toda vez que eu chamava, que eu perguntava qual a criança queria orar, ela levantava a mão, né? Era sempre ela. O nome dela é Emanuele, que ela não está mais com a gente, mas a mãe dela ainda é minha amiga, ela é de outra igreja, é uma benção, eu acompanho. Ela orava pela família de todo mundo, pelas crianças, pelos moradores de rua, pelas crianças que estavam no hospital. Era uma oração tão completa, até hoje ela é assim. Então, é uma coisa tão linda, gente, você estimular o dom da criança, que eu colocava ela como a oradora, né, a intercessora do departamento, porque é o dom dela. A gente não pode fugir do dom, a gente não tem que querer que a criança faça uma coisa que não é o dom dela. Você não está estimulando pro lado certo, né? Então, a Manu sempre foi aquela criança que eu chamava para orar. Tinha crianças do louvor, tem criança que ama, gente, ama ler a palavra. Então eu já entendo que ela vai ser uma pregadora, ela vai ser uma pessoa que pode dar aula, né? Porque ela gosta de exercitar a leitura na palavra. Então, olhe, né? Cada criança tem o seu dom, tem uma que vai gostar muito de dança. Então, quando você for fazer uma apresentação de dança para o Dia das Mães, Dia da Mulher, você coloca aquela criança, né? Porque isso você está exercitando o dom dela desde pequena. E ela crescendo assim, vai ser uma bênção, né?
Então vamos para o mandamento 5. Seja responsável e pontual. Gente, a responsabilidade ela tem que estar em todos os quesitos de um coordenador. Sem responsabilidade não tem como coordenar nada, porque aí você vai achar que aquilo ali não é obrigação tua, você vai chegar a hora que você quer, você não vai fazer aquilo que estão te mandando. Então é importante você ter responsabilidade, tá? Eu coloquei assim, ó, você sempre será o espelho das crianças, então tente não errar. Lógico que nós somos suscetíveis a erros, mas a gente tem que aprender, a gente tem que entender que as crianças são, visuais. Não é aquilo que a gente fala, você vê com seus filhos dentro de casa. É aquilo que elas estão enxergando, que elas estão vendo. Então, se você é um coordenador que sempre chega tarde, que não tem um horário, que marca uma coisa e não cumpre, isso aí pode ter certeza. Vai te dar problemas em relação à coordenação. Porque a criança, se você marcar com ela 4 horas, pelo menos os daqui são assim. Eles 10 para as 4 eles já estavam na porta da igreja. É impressionante. Então eu tinha que marcar sempre um pouquinho a mais para eles não ficarem lá sozinhos, porque senão eu chegava depois. Então, cuidado com tudo que você fala, como você age, porque você vai ser sempre o espelho. O número 6, seja obediente ao seu pastor. Não seja desobediente porque você está sendo espelho. Então, se você quer crianças, ovelhinhas obedientes, seja obediente também, né? Eu não posso passar por cima da autoridade do pastor, porque ele é o anjo da igreja, ele está ali acima, né, da liderança. Então, lógico que se for uma coisa doida, você não vai obedecer, você vai ir de acordo com a palavra, né? Eu sou desse tipo. Mas se você tem um bom pastor, que ele age de acordo com a Bíblia, e você tem noção disso, você tem certeza, então seja obediente e faça tudo de acordo com o que foi proposto ali para você, tá bom? 7, ensine fazendo. Nós somos o espelho das nossas crianças. Nós somos o exemplo para elas. Então, não adianta você falar. O meu pai falava assim para mim, olha a frase dele. Faz o que eu mando, não faz o que eu faço. Isso não é certo, gente. Isso não está de acordo, não. A criança não tem que fazer o que a gente manda, não o que a gente faz. Não, nós temos que ser exemplo, né? É muito mais fácil a criança assimilar as coisas quando ela está vendo do que quando ela está ouvindo, né? Dependendo da idade, ainda fica isso muito maior. Se você todo dia, como mãe, em casa, tirar um tempinho para fazer a leitura da palavra e seu filho ver, automaticamente ele também vai querer ficar ali do seu lado lendo a Bíblia. Se você tirar um tempo orando, eu te convido a nem fechar a porta, para o seu filho ver que você ora. Isso é muito importante, gente. Então, o coordenador é a mesma coisa. A criança está sempre vendo. Você sempre vai ser o maior exemplo das crianças. Elas copiam tudo. Ensine a adorar, adorando. Ensine a orar, orando, né? Quando chegar na igreja, ajoelha. E fala com eles na salinha, olha, cada um tem que chegar na igreja e falar com o Papai do Céu, com o Senhor, né? Ajoelhe, fale com ele, tire um tempinho para poder falar com o Senhor. E na hora da adoração, do louvor, levante suas mãos, adore. Isso você não vai precisar ensinar. Você não vai ensinar uma vez só ou 2 vezes só. Você vai ensinar sempre. Porque você vai ver que as crianças são muito difíceis de pegar as coisas. Algumas coisas, né? Aquilo que é primordial, a gente tem que ensinar várias e várias vezes. Isso é até educação, né? Mas vai acontecer, tá? Pode ter certeza que tudo que você ensinar as crianças vão pegar. Pode demorar um pouquinho, o processo é lento. Pode ser mais rápido, mas vai acontecer. Então, número 8. Esteja atento a cada criança.
Existem problemas de crianças que em casa acontece que a gente fica sabendo na igreja, tá? Esteja com os ouvidos abertos para ouvir a criança. Tem criança que vai para a igreja querendo uma ajuda, querendo entender o que está acontecendo, querendo desabafar, tá? Ali já vimos muitas coisas, a gente soube de várias coisas que aconteciam na casa e a criança falava. Tem criança que fala que brigou, que a mãe briga muito com o pai, a mãe apanha do pai, né? Tem criança que fala. Então é importante, porque se essa criança for abusada, se essa criança está sendo espancada em casa, né, está sendo escravizada por uma madrasta, por um padrasto, né, é bom que a gente saiba, que essa criança tenha confiança na gente, para que a gente possa fazer alguma coisa. Isso é muito importante, tá? Número 9, procure temas que se enquadrem aos seus pequenos e à sua realidade com eles. Esse tema que eu estou dizendo aqui é de culto. Por exemplo, eu tenho muitas crianças desobedientes na minha igreja. Então, eu vou colocar os temas de acordo com o processo que eu tenho lá na igreja, né? Eu posso colocar Jonas, né, nesse tema. A passagem de Jonas, que diz que Jonas foi desobediente. Deus mandou ele ir para um lugar, ele foi para outro, né? E aí aconteceu aquele fato todo, mas no final ele obedeceu ao Senhor. Então isso é importante, né? A obediência, pode botar Noé também, que foi muito obediente ao Senhor. Então, cada situação que você passa na igreja tem um tema, né, na Bíblia. Tem um versículo que serve para você colocar como tema lá na sua EBF, nos seus cultos, na sua festividade. Então aproveite isso para também te ajudar o trabalho que você tem, porque as crianças, elas precisam também ouvir a palavra e entender o porquê que não pode fazer aquilo, o que acontece quando eu faço. Então é ali no culto, é ali na igreja que elas vão aprender, tá bom? E o número 10, que é o último e não mais importante, fala sobre o foco no crescimento espiritual e bíblico das crianças, tá? Isso é muito importante. Ensine a eles que precisa orar, que precisa ler a Bíblia, que precisa ter um conhecimento maior com Deus. Eu vejo algumas tias que não se organizam, não fazem um planner para a salinha e acaba levando as crianças, tiram as crianças do culto para levar para dentro da salinha, para dar um papel e um lápis na mão. Gente, não faça isso. Não faça, não deixe as crianças ficar brincando, a não ser depois um pouquinho da EBD, que a EBD é uma coisa mais, né, assim, de ensino e também brincadeira, pode se juntar os dois, mas no culto não deixe, porque as crianças vão querer ficar na salinha, porque lá elas não vão ficar enfadadas igual ficam dentro do culto. Então tenha uma proposta para que aquelas crianças aprendam na salinha, né? Leve com o intuito de ensinar a orar, ensinar a ler a palavra, a fazer um devocional, tá? Então isso é muito importante. E aí você vai ver crianças indo para a adolescência cheios de Deus, né? Cheios da graça do Senhor. Então ficou um pouquinho longo, né? Porque são 10 mandamentos e eu expliquei bastante. Mas eu creio que vai te ajudar muito aí na sua coordenação com nossos pequenos. Que você possa absorver, que você possa tirar aquilo que você achou necessário e que seja uma bênção aí para o seu ministério, tá bom? Deus abençoe a sua vida, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você deixe seu like, que é muito importante aqui para o nosso canal. E deixa aí no comentário se você gostou desse vídeo, se você vai usar esses mandamentos, tá? Deus abençoe e tchau, tchau. Beijo!